boa tarde a todos. Estamos aqui hoje para evocar uma vez mais a gravura e evocar a partir do filme realizado por Jorge Silva Melo, que aqui está ao meu lado, que já devem ter percebido, a quem eu agradeço a presença e espero que seja do vosso agrado. Para aqueles que já conhecem o documentário, se calhar é a oportunidade de ver alguns pormenores ou de rever algumas coisas por outro ângulo. Para aqueles que o desconhecem, tenho a certeza que será um documentário muito revelador sobre a importância da sociedade cooperativa de gravadores portugueses para a cultura portuguesa da segunda metade do século XX. Portanto, eu espero que possam aproveitar também, a posteriori, quando acabar o filme, as declarações do Jorge Silva Melo e também algumas questões que possam colocar diretamente, mas passava a palavra ao Jorge. Muito obrigado por estar aqui. Já é a segunda vez que eu venho aqui a apresentar este filme. Eu gosto muito. Foi uma encomenda da Caixa de Depósitos, na altura em que compraram a coleção de gravuras, que é a base desta exposição que está aqui. É engraçado, eu encontrei como título esta mútua aprendizagem, que era uma frase que o Fernando Azevedo fez a certa altura, nos 20 anos da cooperativa gravura. Dizer que aquilo tinha sido uma aprendizagem mútua. Não foi só mútua, porque eu não sabia nada, no fundo, sobre a gravura quando fiz. Não havia estudos. Os últimos artigos publicados sobre a sociedade cooperativa tinham sido no 20º aniversário, portanto em 77, 78, e não havia mais nada. E a própria sociedade cooperativa recusou-se a trabalhar comigo e a fornecer informações. Portanto, foi uma tripla aprendizagem, porque eu também estive a aprender como é que aquilo se organizou. Eu tinha sido vítima da gravura, porque quase todos os meus amigos, um bocadinho mais velhos, eram sócios, tinham gravuras lá em casa. Havia uma do Manuel Batista que eu já não podia ver à frente, porque estava sempre em casa de todos os meus amigos e eu ainda não tinha idade para ser sócio como os outros e escolherem a gravura mensal que eles faziam. Mas assistia àquele ritual da chegada, da escolha, porque eram todos 2 ou 3 anos mais velhos, o que aos 15, 16 faz uma diferença gigantesca. Portanto, foi como aprendiz também que fiz este, chamemos-lhe, ensaio. Fiquei muito contente porque todo o material gravado, que são cerca de 40 horas, foi entregue na Fundação Gulbenkian, existe na Fundação Gulbenkian, pode ser consultado na Fundação Gulbenkian e agora já começam a existir trabalhos universitários sobre a cooperativa gravura. Aqui há uns erros que até me foram notados aqui na sala pela viúva do Cipriano Dourado, que me indicou alguns erros factuais. Mas eu realmente trabalhei aqui na ignorância, no carinho e na audição. Tive a sorte de ouvir e de terem colaborado comigo imensos artistas, dos que fundaram, não só artistas, também operários, dos que fundaram a gravura, aqueles que, continuando a fazer gravura, quase não andaram na gravura enquanto cooperativa de gravadores portugueses. Todos eles me ajudaram a encontrar este fio narrativo, que também é a minha vida, porque, tendo a gravura começada em 57, eu nasci em 48, portanto estão a ver que a minha adolescência foi feita com estas imagens a chegarem à casa dos meus amigos mais velhos, alguns dos quais, como o Luís Miguel Sintra ou Eduardo Dionísio, frequentavam as aulas da Alice Jorge e vinham a chorar para casa porque ela lhes destruía todas as coisas que faziam e achava que era muito mal o que faziam, e eles escreviam imenso, mas é assim o ensino, ou era assim o ensino feroz. O que eu acho engraçado é, acho que não me lembro de haver um trabalho cinematográfico que possa ser pioneiro de trabalhos de investigação. E este, acho que tenho a honra e o prazer de, com erros, embora ter sido um trabalho cinematográfico de divulgação, que é pioneiro de alguns trabalhos académicos que estão a ser feitos e bem feitos e que eu recebo com muito prazer como meus netos. E agora é o filme. E até já. A gravura, cooperativa de gravadores portugueses, foi fundada em Lisboa em 1956. E pode falar-se de aventura, escreveu Fernando Azevedo, a de associar artistas e colecionadores. Belas artes aqui, mas pediu ao ano por faltas, como foi no ano da greve de 62. Eu expresso nada, é isso mesmo que eu quero. Eu desenhava um nada. Na gravura, Arial foi avançando para novas formas, abrindo portas nesta oficina sem doutrina.
antigo ofício continua: limpar as chapas, colocar o papel, ser os feltros, a prensa. E foi Fernando de Azevedo que disse: a gravura foi uma mútua aprendizagem. Muito bem. E agora o Jorge Silva Melo está também à disposição de algum comentário, alguma questão que queiram colocar sobre o andamento, o prazer que lhe deu também recuperar estas conversas e pôr esta gente toda a falar sobre a gravura, por um lado, e se tiverem alguma outra questão, também no encerramento da exposição A Doce e Ácida Incisão, que termina amanhã. Cá estamos. Façam favor. A não ser que o Jorge queira dizer algo. Para mim foi muito impressionante a maneira como todas estas pessoas que foram entrevistadas, e algumas delas já bastante doentes, como o Rogério Ribeiro, tiveram o prazer de me receber em casa deles, de vir falar comigo e de falar. É muito engraçado as 30 e tal horas de entrevistas que temos e que agora estão na Gulbenkian. É muito engraçado ver como a memória é igual. Ou seja, o que o Rogério Ribeiro me diz sobre a formação da gravura é exatamente igual ao que o Júlio Pomar me diz, exatamente igual, mas quase com as mesmas palavras, porque a memória fica fixada na oralidade. As pessoas contam as coisas e que se calhar contaram umas às outras. Por isso também achei graça apanhar algumas pessoas mais novas do que os fundadores, como o Julião, por exemplo, que foi meu colega de liceu, portanto era mesmo da minha idade. Portanto foi vítima e ele autor no final da gravura. O Vítor Pomar, a Maria Gabriel, as pessoas mais novas que começaram por ali, ou o Sérgio Pombo. Agora, ao ver a exposição, que é muito engraçada, a seleção que é feita aqui na exposição, havia mais aprendizagens, além daquelas que eu aqui falei. Por exemplo, é muito engraçado ver, ao lado uma da outra, a gravura, totalmente inesperada, a gravura que está ali da Alice Jorge, ao lado da gravura da Menezes. A aprendizagem não foi só a aprendizagem de técnicas ou de estéticas, foi mesmo a aprendizagem de discurso. Aquelas duas gravuras que estão ao lado uma da outra, da Alice e da Menezes, podiam ser feitas pela mesma pessoa. Portanto, ali sentimos o real convívio artístico de quem está ali a trabalhar. Olha, espreita, o que é que andas a fazer? E essa conversa permanente é muito engraçado sentir-la aqui entre pessoas mais velhas, pessoas de fora de Lisboa, como aquele gravador em madeira do Bom Barral, ou a Gretchen Volville, alemã, que ia também gravar em madeira, mas que acaba por marcar o Hogan por causa da madeira, o Hogan que acaba por marcar uma série de gerações mais novas. Isso, gostei muito de aprender essa passagem de histórias. Agora apetecia-me fazer mais ligações. É claro que os filmes têm sempre uma base em que o espetáculo é mais importante do que a informação. Ou seja, aquilo que se vê e não se diz, às vezes é mais importante do que aquilo que vem na tese de doutoramento final. Por exemplo, a maneira como o Rogério Ribeiro fala da precisão do Cipriano Dourado, a maneira como ele diz que tinha uma folha que até se podia tirar, para mim, e se calhar foi injusto, dispensou algumas das imagens do Cipriano Dourado. Porque era tão engraçada a maneira como o Rogério falava, a expressão dele admirativa da precisão do Cipriano, que não precisei de aprofundar o Cipriano. Por exemplo, e esse é o erro que foi assinalado aqui, quando eu falo do Buril, só deixo o grande Gério da Vieira da Silva, essa é que era capaz de fazer Buril, que era uma coisa muito difícil, e o Cipriano até mostro um Buril dele e não acentuei essa perícia do Cipriano ao falar. E são os erros que agora já não posso remendar, a não ser penitenciar-me e pedir que os estudiosos que vierem depois corrijam e acertem, porque aqui está a informação base. O resto do material está à disposição sempre na Gulbenkian, com pedido, não sei o quê, e é muito engraçado ver como a história é a mesma contada por diferentes pessoas. E as palavras são quase as mesmas. Muitas destas pessoas já tinham morrido, como eu digo no final, outras morreram
Entretanto, portanto, apanhei mesmo o fim de uma geração. Já não apanhei. E há uma entrevista áudio, infelizmente, tecnicamente muito pobre, com Alice Jorge, que era uma pessoa crucial, fundamental na gravura, e uma artista que eu aprecio particularmente. Mas a Alice, existe uma muito boa entrevista, o conteúdo é muito bom, áudio feito na Amadora, creio eu, quando fizeram mas tecnicamente era muito pobre, porque eu não pude. Existe a transcrição, existe, também deixei na Gulbenkian isso, mas já não era possível utilizar para estes meios essa entrevista, e tive muita pena de não ter a voz da Alice Jorge a contar com as mesmas palavras dos outros todos, e por isso também é possível montar quase, começa o querubim a dizer uma coisa que o Júlio Pomar acaba, porque as palavras vão sendo as mesmas, é uma narrativa que foi fixada pelos seus heróis. Mas foi extraordinária a maneira como se dizia. Eu queria fazer uma entrevista consigo sobre a gravura, e a afetividade, o carinho, ou como a cooperativa descendente da gravura Água Forte me acolheu lá, porque a senhora que tomava conta da gravura nessa altura proibiu-me de entrar nas instalações da gravura. Fui proibido mesmo, nunca tinha sido proibido de entrar numas instalações, mas fui, recebi o telefonema, mas está proibido aqui entrar. Achei que era chique. E não tive informações absolutamente nenhumas de lá. Portanto, consegui filmar algumas coisas das técnicas devido a indicadas pelo Bartolomeu, porque é muito engraçado a maneira como as pessoas tinham de me dizer: tem que falar com o Paiva, fantástico, tem que falar com o Barata. Isso era muito engraçado, e recolhendo estas informações passadas oralmente, sem documentos, sem nada. Isso foi muito agradável, essa maneira de ir convivendo com esta história. O filme foi muito difícil de montar. E agora, se calhar, por exemplo, eu prestei, se calhar, mais atenção aos anos de formação do que às técnicas desenvolvidas. Portanto, também a ver a exposição. Eu na serigrafia devia ter falado das serigrafias do José de Guimarães, porque a série do 1º de Maio do José de Guimarães é muito importante e marcou muito aqueles anos. E eu só falei daquela dos anos de formação, só há uma reprodução, que é os anos de formação, em que ele é muito marcado pelo seu catolicismo e pelo Rouault, que tinha havido uma exposição há muito pouco tempo. Se calhar é um vício meu, acho, graças aos anos de formação e aos anos em que o destino começa a desenhar-se, e não liguei tanto ao desenvolvimento da técnica da serigrafia, que o José de Guimarães depois foi desenvolvendo, e que ali, na série do 1º de Maio, foi tão forte, tão marcante. Mas pronto, isso são as coisas que se calhar agora eu refazia. Montar isto não foi fácil. Eu também acho que isso acaba por ser um bocadinho o que o Charrua diz, quando a primeira é que era boa, ou estava lá tudo, o mais simples, ao fim e ao cabo, acaba por ter sido um pouco contaminado por esse espírito sem querer. Se calhar. Daí tem a ver um bocado com essa partilha generosa que todos tiveram por essa aprendizagem primária, digamos assim. E há toda uma matriz inicial aí que acaba por os fazer falar tanto e tão bem desse período que marcou para sempre a carreira de todos, embora cada um na sua própria vertente individual, digamos assim, mas o facto de haver uma partilha tão comum e tão próxima nesses anos, acho que acaba por também ser transmitida aos Jorge na feitura do próprio filme. É bem possível. Eu realmente, vendo agora, eu digo, olha, só tratei dos anos iniciais. Não no caso do Hogan. O Hogan já era mais velho, portanto, mas o Hogan é muito engraçado, e creio que o Sérgio Pombo diz isso. O Hogan gravador é diferente do Hogan pintor. E também fez uma aprendizagem ali. O Hogan gravador estava ali também como um menino a aprender com a Gretchen Volville, de certeza, e com as outras pessoas que mexiam em madeira. Esteve ali a recomeçar uma poética nova. E isso gosto muito da maneira como o Sérgio evoca o Hogan. Mas o Sérgio também quase só falamos do início do trabalho dele. Portanto, é o arranque das coisas o que aqui está. Se calhar agora faria outro filme, mas foi este que foi feito. E agora já não posso corrigir. Agora queria dizer uma coisa, queria agradecer em nome da Associação de Gravura Água Forte este excelente documentário para uma pessoa que desconhece a gravura. E é impossível alguém fazer uma coisa tão excelente
conhecendo as técnicas e algumas pessoas, não é? Mas tu ajudaste muito. Deram-me ali a casa de água forte para eu poder filmar a fingir que era na proibida sede da gravura da minha juventude, onde eu ia quando era jovem, mas em velho já não posso lá entrar. Olha. Mas foi muito agradável filmar lá. Agora está mesmo cerrada, mas eu fui proibido pessoalmente e por telemóvel de lá entrar. Agora não se pode. Mas foi muito engraçado o carinho com que todas as pessoas, algumas delas aqui presentes, me trataram com saudade. Fazer um filme sobre a gravura, que engraçado. Eu imagino que deve ter havido lá discussões fortes, mas a alegria com que se falou da gravura, com que as pessoas quiseram testemunhar, vindas dos sítios mais diferentes. Muito engraçado, nós fomos ao Bom Barral entrevistar aquele Ferreira da Silva. A alegria que ele tinha a falar do outro gravador que o ensinou era muito comovente. Foi mesmo uma aventura de amizades. Não estão aqui as polémicas. De certeza que houve. Sei que houve à volta do José Júlio e da escolha da gravura, a primeira gravura abstrata do José Júlio. Mas isso já... Porque na memória as polémicas já não ficam. Só fica a amizade. Depois há umas gravuras que não são cinematográficas, coitadas. As gravuras em branco do Calhau, que é muito bonita ali em cima, mas filmar aquilo. E a famosa gravura número 100 do Júlio Pomar em vermelho é absolutamente impossível, não se vê absolutamente nada. Um retângulo vermelho. E aquilo tinha um trabalho muito curioso feito, é uma gravura oferecida aos sócios, não sei o que, era número 100. Depois há uma outra coisa, um trabalho futuro, também é engraçado, e agora estou a receber algumas. A gravura não é só a história das gravuras que foram selecionadas e divulgadas. E isso não posso documentar. Agora já estou a receber, quer o António Sena ofereceu-me uma que não foi selecionada, quer o Niquias também me ofereceu uma que tenho lá agora na bilheteira, e que tinham edições de 5. E isso também é uma outra história, não só a dos alunos que lá estiveram, como a das gravuras que não chegaram ao comitê de seleção, que as imprimiu em mais exemplares e que as difundiu. Essa é outra história mais difícil de filmar do que esta, que o engenheiro Torres tinha, o exemplar número 1 de todas as que foram publicadas. Portanto, passaram para a Caixa Geral de Depósitos e o engenheiro Torres, com imensa generosidade, foi-me falando também delas e com precisão, e o filho do engenheiro Torres também. Mas gostei muito de conhecer estas pessoas, todas. Eram muito calorosas, mesmo, e muito despretensiosas. Se calhar a gravura tem essa coisa. Como é um trabalho oficinal tão forte, a pretensão do discurso universitário à volta disso desaparece. O encanto do operariado faz desaparecer, e realmente foram umas conversas muitíssimo agradáveis com toda a gente. A equipa de cinema vinha sempre encantada das conversas, portanto, percebia o que é que se estava a tratar, o que não é mau. Posso acrescentar uma coisa? Sim. Sou Irene Ribeiro. Sim. E conheço algumas daquelas pessoas que apareceram no documentário e os descendentes desta geração. E a propósito da essência da gravura, eu acho que quem ama a gravura partilha, porque ninguém faz uma gravura por ter um objeto único. Portanto, o dividir faz parte. Quem não divide não é gravador. Não é? Pois, claro. Então, foi por causa da gravura que eu voltei para esta terra. Hoje já não sei se voltaria, sabe como é? Hoje, todos nós! Que estupidez que fizemos! As coisas, porque tivemos um trabalho que eu considero muito bom para os artistas, para os jovens, na Amadora, que graças às mudanças políticas foi encerrado em 2000. E nessa altura é que nós pudemos divulgar o trabalho do Zé Júlio Andrade dos Santos, da Alice Jorge, do Hogan, em paralelo
aos jovens artistas que surgiram nessa Bienal, estão aqui alguns que participaram na Bienal, Sim. e que podem testemunhar isto, juntamente com a infância, com a juventude, com os meninos das escolas pobres da Amadora. Pois. Todo esse trabalho parecia perfeito, só que, pronto, acabou. E foi por causa da gravura que eu conheci muitos artistas. Conheci a Maria Gabriel, Claro. nessa altura, o Fernando Azevedo, o Bartolomeu, todos eles. Claro. E de todos eles eu sempre recebemos, porque a Bienal era feita por uma equipe, o apoio necessário, até do próprio Calhau, que Claro. permitiu que fizéssemos a última edição, a melhor de todas, com o subsídio da SEP. Porque depois nós entramos neste lado. Temos de fazer melhor se tivermos apoio, se não tivermos apoio, acabou. E pronto, e fizemos 7 edições da Bienal, conseguimos pôr o trabalho dos artistas portugueses fora do país, mas isto não era importante. Então, neste momento é assim, que bonito que foi o trabalho que você fez com os artistas. Que bom foi ter-os conhecido. Vamos tentar, agora junto a outras novas 2 associações, uma em Arraiolos, levar a gravura para o Alentejo, e uma na Meixoeira, num bairro social. Sim. Vamos continuar a alimentar o espírito da gravura e a dividir o que sabemos, a experiência já nos foi dando ao longo deste tempo, né? Com aqueles que sejam sensíveis a esta prática. Só que quem, nos dias de hoje, repartir e partilhar é uma tarefa Proibida. portanto, é assim, estamos neste pé, mas Foi a Irene Ribeiro que fez a entrevista à Alice Jorge. não fui Não, eu. Foi a Rosita. Não, foi a Rosita Gouveia, que Sim, era uma sim. pesquisadora brasileira, Sim, e nós sim. conseguimos, no programa daquele ano da Bienal, que a Rosita tivesse um apoio da Fundação Gulbenkian para fazer a pesquisa do seu trabalho. Pois. Então a Rosita organizou a coleção da gravura da Alice, entrevistou-a, esteve com ela e fez um pequeno catálogo Pois, eu tenho o do catálogo. trabalho dela. E depois fizemos uma exposição da Alice na Amadora. Pois. E foi na Amadora que nós conhecemos a Alice. E editamos uma gravura da Alice Sim. também. Porque, segundo dizem as pessoas da gravura, eu fui bolseira na cooperativa Gravura em 80, deve-se muito à Alice, ao rigor, à exigência que ela tinha quando diziam que a aluna saía a chorar, eu acredito, Pois. que ela dizia as coisas. Era de uma brutalidade. Eu apanhava-os a chorar as vidas aulas. É verdade. Mas o rigor do trabalho que tem nestas edições, eu acho que foi graças à exigência que ela mesmo tinha e o mau feitio que ela tinha também. Claro, que acho bem. Então, olha, Imensa obrigada pena. pelo seu trabalho. Muito obrigado eu, e muito obrigado. E desculpem as falhas que existem, de certeza. Tem que se fazer outro. Não podia não haver. Mas uma das pessoas que eu tive muita pena não ter conseguido entrevistar, mas ela já estava muito doente, foi a Alice Jorge, exatamente. Mas ouvi aquela entrevista, que é fantástica, mesmo ouvida com más condições, porque deve ter sido feita num gravador normal de entrevistas, mas é uma entrevista fantástica, se puderem ouvir, é mesmo muito boa. Tem para aí 1 hora de entrevista com a Alice Jorge. O original está na Associação de Gravura da Amadora. Da Amadora, exatamente, foram eles que me deram uma Já cópia. temos cópias também. Olha, queria felicitá-lo, primeiro de tudo, por este trabalho. Faz muita saudade. A nós que andámos por lá, eu fiz lá um curso, o Irene, que foi lá, orientadora do curso. Preparámos ali as 7 bienais de gravura de Amadora. Essas bienais fizeram funcionar muitas oficinas e muitos ateliês no país. Quando se pretendeu internacionalizar, deu-se a queda vertical do acabamento, da extinção da Bienal, aquela Câmara. Eu não tenho nada contra. É melhor passar à frente. Não é que nós ficámos paralisados durante uns anos para continuar a fazer qualquer outra coisa. A Irene, então, teve um desgosto profundo, maior que o meu. Neste momento, eu quero também felicitar aqui o Museu del Realismo. Eu sou vilafranquense, não é só por isso. Eu sou vilafranquense, sou gravador, e fizemos as bienais. Eu
estive na cooperativa, fiz parte de uma direção com o professor Rui Vilar, etc. E tenho muita pena, e depois do que nós vimos agora durante esta temporada, e o que está exposto, tenho muita pena que tudo isto tenha acabado assim. De repente, nós frequentamos bastantes bienais internacionais, nós encontramos nessas bienais muita gente que dizia: tive um prémio na Amadora, estrangeiros, e concorriam à nossa bienal sem ser internacional. Por seguinte, eu hoje tinha aqui uma ideia muito fixa. Eu propunha que eu estou disposto a ajudar, apesar da minha idade, mas estou disposto a ajudar a que a gente volte a fazer uma bienal de gravura. Vai haver uma nova Câmara aqui em Vila Franca, porque as coisas vão se mudar por causa deste novo estatuto das autarquias. Já falei nisto à atual Presidente, que ela foi sensível a isso, mas não sei se não está cá o nosso vereador para dizer isto diretamente, porque está aqui o David, que é representante da Câmara e do Departamento de Culturas, que se conduzisse uma ou outra bienal, podia ser uma trienal, podia ser outra coisa, qualquer outra coisa, podia ser de gravura, de imagem impressa, qualquer coisa, que atingisse estes objetivos e pôr os ateliês a funcionar em Lisboa e no Porto, pôr as empresas que vendem papel e tintas e no Alentejo, pôr os papéis e as tintas a venderem-se, porque agora não há papel, não há tinta, porque ninguém compra, eles não mandam vir. Ou então temos que continuar a comprar em França, mas a Charbonnel também já acabou, já mudou de sítio, não sei o quê. Conseguido está um pouco complicado. Esta era a minha proposta. Não sei se os meus amigos gravadores e colegas estão de acordo, mas eu disponho a ajudar, pelo menos, a criar uma coisa dessas, que também não é a primeira coisa que faço. Porque, de facto, a gravura, depois do que nós vimos agora, e esta Câmara e a Caixa Geral tiveram esta gentileza de pôr este programa todo a funcionar, foi uma coisa muito importante neste marasmo em que caiu a gravura portuguesa. E o seu trabalho é excelente. E sabe o que é que pode fazer? Da parte do município haverá receptividade para pensarmos no assunto, naturalmente. É um assunto que tem que ser debatido e aprofundado noutro contexto que não de hoje, não é? Mas percebo o que quer dizer e já agora acrescento que continua a haver ateliês, não é? A prova que estão e já estiveram na outra sessão evocativa com a presença do Júlio Pomar e do Juliano Sarmento, já cá estiveram, e de algum modo a gravura continua a ser praticada, naturalmente com outro tipo de dificuldades, com outro tipo de realizações. Os mais novos que têm pegado na cultura e na herança cultural da gravura podem falar melhor do que eu, que não conheço exatamente a gravura hoje, não estou tão por dentro desse assunto, mas as propostas, qualquer município tem a obrigação de as receber e de as tentar ler, compreender e depois pensarmos melhor nisso. Não sei se está aqui alguém da Caixa Geral de Depósitos, mas eles podem apoiar, inclusivamente, um prémio, uma coisa qualquer, eles estão interessados nisso. Aquela coleção do engenheiro Torres é uma coisa, de facto, impressionante e importante. E é uma proposta que fica no ar. De facto, as coisas como estão. Por outro lado, existe, de facto, a gravura da Água Forte. Também não sei se existe. O Porto deixou de fazer gravura, porque a cooperativa tinha uma oficina. Na escola, na vossa... Eles são das Caldas da Rainha, onde o Bartolomeu esteve lá a montar a prensa. Aquela prensa, a primeira vez que se montou, fui eu e a Irene, montámos uma prensa enorme. Imprimimos lá a primeira chapa, uma prensa, a maior que existe em Portugal, está nas Caldas. Está nas Caldas. E a primeira chapa que foi lá impressa e tirada uma cópia foi aqui pela Irene, improvisadamente. E da escola também estava improvisadamente montada. Temos aqui uma associada nossa de Vila Franca, porque eu sou também presidente da Associação dos Artistas Plásticos de Vila Franca,
a Vera Gonçalves, que é professora lá, e nós temos alguns gravadores aqui na nossa associação e gente que quer ir fazer lá a gravura. Só que nós não temos espaço nem sítio, mas vamos, isso é outra história que eu teria que dar a volta por dentro, criar um espaço para se fazer lá uma pequena oficina para as pessoas daqui que querem fazer gravura. Não será no sítio da sede, mas noutro espaço qualquer que haja por lá. Doutor David, fica da sua mão. Olha, mais um trabalho. O doutor Jorge Silva, as suas dúvidas podes fazê-las numa nova, brilhante trabalho igual a este que fez aqui. E foi muito bem feito e para mim foi muito bom ver velhos amigos que já foram. Agora é um trabalho que pode continuar por outras pessoas. Por exemplo, há uma tese de mestrado que eu estive a ler e é muito engraçada porque é muito bem documentada e tendo como base todas as informações dos tais materiais que eu deixei na Gulbenkian. Isso é muito engraçado, eu sentir que um filme está na origem de teses universitárias, costuma ser ao contrário. Mas isso fiquei contente. Na altura em que filmámos não havia absolutamente nada, embora na memória de todas as pessoas fosse bem vivo todos os acontecimentos. Quer no Sr. Barata, quer no Engenheiro Torres, todos contavam com imensa precisão as origens, as mudanças da Rua das Taipas para... tudo isso era contado com grande precisão, exceto, engraçado, as exposições. Quais foram as exposições que tinham sido feitas na Rua das Taipas? Aí a confusão era total, se era primeiro o Botelho, se era primeiro a Hansestal, e nas datas também não existem, também estão nas cronologias, estava tudo baralhado, mas é sobretudo o período referente à Rua das Taipas. Sim. Já agora queria só fazer uma... Peraí. As únicas exposições que se fizeram de gravuras, exposições gerais, fui eu que as fiz na Gulbenkian. Não, mas a primeira, na Rua das Taipas... Estou a dizer, as que se fizeram as gerais. Sim, claro. Não foi individuais. Mas As esta era gerais foram feitas lá na Gulbenkian, com o apoio, por acaso, que eu estava nesse setor, trabalhei nesse setor. Não, as dúvidas eram Querubim, Botelho, Hansestal. Ninguém sabia quem é que tinha feito primeiro. Mas as fotografias mais importantes era uma visita do Azeredo de Perdigão a uma exposição do Querubim, onde comprou 2 pratos para a Gulbenkian. Portanto, é provável que tenha sido a primeira, mas ninguém. O que também era muito engraçado, porque como é? E mesmo nos papéis, a confusão era total sobre esses assuntos. E a colaboração da Fundação Gulbenkian com a Gravura acabou quando começaram a acontecer, porque havia um patrocínio anual para a gravura, decidido pelo Dr. Perdigão e pela administração, e foi na altura que as coisas começaram a torcer tudo ao contrário, que a Fundação cortou com aquele apoio. Pois. Isso já foi há uns anos, mas foi uns anos depois. Porque senão aquilo tinha continuado até hoje com um apoio permanente e constante. Depois há um outro assunto, do ponto de vista da história das ideias, que me parece muito engraçado. Nós estamos em 56, ou seja, no refluxo da Segunda Guerra Mundial, no refluxo do MUD, a origem a iniciativa está muito próxima dos movimentos da oposição, mas muito habilmente foram chamados nomes fortes de pessoas ligadas ao regime. Não ligadas ao regime ideologicamente, mas que tinham trabalhado muito próximo do regime. O Carlos Botelho, que trabalhava no CNI, Jorge Barradas, que fazia muitas coisas, mas que, portanto, foi um novo frentismo ideológico que aqui apareceu, baseado no trabalho manual. Ou seja, a ideia que tiveram estas pessoas foi de chamar pessoas que consideravam bons artistas, fossem eles ligados ao regime, ligados economicamente, dependessem eles do regime ou não. Isso manifestou-se sempre. E também uma outra coisa, que essa está muito menos contada e que é engraçada, que é a dos núcleos católicos. Teresa de Sousa, que foi uma pessoa muito, muito importante na formação da gravura e que morreu muito nova e que dava aulas em casa também, que era ali, imagina, na Rua Viriato, onde depois foi o público, até recentemente foi o público. A Teresa de Sousa, católica, que fez uma ligação forte com a Vieira da Silva e com o Reiter, grande técnico e professor de gravura, que a Maria Gabriel também bem frequentou, mas essa Teresa de Sousa vem dos núcleos católicos, fazendo ligação com o Escada e com os artistas católicos que aparecem nos anos 60,
e que ligam ao design. O marido da Teresa de Sousa é o fundador da Altamira, dos móveis Altamira e do desenho de móveis da Altamira. Essa geração católica é a mais esquecida, não só porque morreram novos, como os Cada, a Teresa de Sousa, desapareceram, como o José Guimarães também pertencia a este mesmo grupo chamava-se o Movimento de Renovação da Arte Religiosa. E eles todos participavam nisso, com o Nuno Teodório Pereira, com várias outras pessoas, e o José de Guimarães era um ativo membro deste núcleo. E esse é um núcleo que ainda não está estudado, como é que uma série de pessoas muito próximas da Igreja, que vão depois dar a renovação da arquitetura com o Nuno Portas e o Nuno Teodório, por exemplo, naquela Igreja do Sagrado Coração, extraordinário, ou na Igreja da Almada, que vão renovar isso, também estiveram na gravura. E foram mesmo dos elementos inicialmente muito ativos. A Teresa de Sousa faz exposições da gravura na galeria do pai dela, que era uma lojinha chamada Pórtico, que era ali na Rua da Misericórdia, onde vendiam objetos de decoração e também faziam no andar de cima exposições da Lourdes Castro, dos católicos, dos que vinham os que não vinham da militância antifascista, que era a base principal da gravura. Isso é engraçado, porque são as mesmas pessoas que fizeram as gerais, que tinham uma atitude mais violenta contra as pessoas que estavam ligadas ao regime, as mesmas pessoas em 56 começam a ter um outro tipo de necessidade. Querem chamar para a gravura, através do trabalho prático, todas as pessoas, o Almada, o Barradas, todas as pessoas que estavam a trabalhar, qualquer que fosse a sua opção. Isso é política. Isso era curioso neste momento, em 56. O que vai dar, quando aparece a campanha do Delgado, aquele unanimismo transformou esta, que é a seguir. O que tem a sua graça, é a seguir a isto que aparece a campanha de grande oposição ao poder. Portanto, os artistas estão quase sempre a cheirar antes. E isso é engraçado. Há aqui qualquer coisa. Esta unidade foi feita antes da campanha do Delgado. O papel é muito engraçado, o papel do Perdigão, que é aqui contado, do Azeredo Perdigão, que é aqui contado. Façam lá uma cooperativa para ver se recebem dinheiro. Diz o Azeredo Perdigão, com aquele seu saber de advogado. Ele vai dizer isto em 72, a mesma coisa, em 72, aos jovens cineastas. E por isso aparece o Centro Português de Cinema. Diz, façam lá uma cooperativa, façam como a gravura. Há uma ideia de associantes, vocês podem receber, individualmente não podem, e fizerem uma empresa muito menos. Mas esta ideia de criar cooperativas, imaginem-se, vem da maçonaria e do Azeredo Perdigão. Portanto, não é uma vontade das pessoas se associarem, é fazemos uma cooperativa para obter o dinheirinho do petróleo. O que tem a sua graça nesta, e esta também foi contada pelo Barata, que era o homem do dinheiro, a dizer gravura é dinheiro em caixa. Na época era pouco, muito pouco, as gravuras eram muito baratas, mas permitia a existência da cooperativa. Fala disso mesmo, não tinham mãos a medir. Não tinham mãos a medir, no Natal então aquilo era uma coisa, e as pessoas que não se precipitavam, porque havia um número limitado, portanto os sócios não tinham direito a todas as gravuras, tinham que fazer uma escolha. Mal se atrasavam 2 dias, já perdiam a melhor, já não tinham as boas. Agora gostava só de dizer uma coisa que o Américo disse e que não é verdade, não estou a dizer que ele está a dizer uma mentira, mas não é verdade. Eu sou Manuela Cristóvão, fui professora nas Caldas da Rainha. Não ouço. Nas Caldas da Rainha, na escola, na Exato, desde 91. Fui eu que montei o ateliê de gravura, primeiro, numa fábrica de cassetes que era um hangar, e depois já na Escola Nova. Sim. Nessa altura eu era assessora do diretor da escola e, portanto, eu montei o início da gravura nas Caldas da Rainha. Que engraçado. As tais chapas maiores que foram feitas na prensa tem 3 metros por 1,5 metro, portanto, foram feitas pelos meus alunos e comigo. Foram feitas? Com os meus alunos e comigo. Muito bem. Então, realmente foi no tempo em que foi para a Bienal de Gravura da Amadora em 96 a primeira e em 98 a segunda. Uma delas, em 98, uma era em metal e a outra era em madeira. Mas foram realmente feitas para mim e não... Manuela, Sim, eu fiz uma exposição nas Caldas comigo.
Exatamente. E fui à tua escola fazer uma impressão daquela mostra. Sim, mas não era uma chapa de... Não, eu fiz destes moldes. Foi imprimir uma chapa pequenininha, aquela peça enorme, foi aquecida num fogareirozinho deste tamanho. Por isso é que o médico disse que o sistema estava muito improvisado. Na edição seguinte, bom, isto não é nada, é um pouco a mais. Na edição seguinte da Bienal, os alunos da Manuela fizeram uma gravura gigante, que foi vista em Amadora. Mas eu não fui inaugurar. As maiores chapas foram impressas nessa prensa, que tem 3 metros por 1,5, foram impressas comigo. Pois, mas foi Depois posterior a... o meu dos Santos realmente fez umas gravuras grandes, mas nunca fez com chapas. Mas ele fez lá um seminário, não é? Mas foi posterior. Posterior. Foi posterior. Foi posterior, sim. Eu é que montei aquilo. Mas eu não montei nenhum. Eu fui imprimir uma chapa pequena. Não, é que acho que essas coisas têm que ser. Normalmente eu calmo, mas eu acho que é. Mas tudo bem, eu acho que é. Jorge Silva Melo foi envolvido aqui agora num jogo factológico. Sim. Mas é um problema de datas. Eu conheço também há muitos anos, trabalhámos também, mas isto que ela conta foi posterior àquilo que eu estava a dizer. Pois, não vamos aprofundar esse rigor. Quero só perceber se há mais alguma questão que queiram colocar ou alguma observação ao documentário que vimos hoje do Jorge Silva Melo. Não sei se há mais algum comentário. Não havendo, resta-me agradecer a vossa presença. Obrigada. Obrigado, Dona Atriz. Resta-me agradecer a vossa presença aqui hoje, praticamente no encerramento da exposição que amanhã termina. Naturalmente também ao Jorge Silva Melo o facto de ter vindo uma vez mais, porque este foi apresentado aqui em 2011. Em 2008, 6 anos. Logo a seguir a terminar. Pois foi.